Overnatas. Overnatas, essa overdupla, que power, girls. Olá! Oi. Acharam que iam se livrar da gente? Voltamos, Não. voltamos, estamos aqui. Gostamos. Gostamos. Nós gostamos. Ai, ué. confortável. Viemos pra ficar Eu agora. aqui, ó, confortável. Daqui Tô eu numa não- boa. Daqui eu não saio, daqui ninguém tira. Ferrou. Bom, o povo já me conhece. É. Sabe Ah. que quando eu começo eu não paro mais. Eu acho que a gente foi muito gente, comportadinha no É outro. verdade. Vamos A gente agora. freio de mão tava puxado. Não, agora esquece. Vamos soltar? Vamos. A gente vai soltar Não o muito. freio de mão. Não muito, é. Não muito. A gente promete que não muito, tá? Não saia daí, não vai embora. Não vai embora, É. gente. Estamos aqui. Porque a gente tá aqui de novo pra conversar um pouquinho com vocês, em mais um podcast. Dessa vez a temática vai ser a importância, não a importância, Não. vamos tirar esse, porque é muito Sim, meio sem graça. Vamos sim. falar então assim, ó, os riscos de sobrepeso e obesidade. Como é que você tá aí? Olha aí. E agora, Rê, o que a gente mais escuta agora é o povo falando de projeto verão, né? Bate, né, gente. alguns meses aqui. Não, começou 3 meses antes do verão, começa, né? Professor, o que eu posso fazer? Não sei. Gente, por favor. Projeto verão tem que ser o ano inteiro, O ano né? inteiro, o ano Pra inteiro. começar, né? né? Veja, bom, tanto benefício que o exercício traz, como bons hábitos de vida trazem, que só fazer pra ir pro verão não faz sentido, não faz sentido, né? E né? fora o efeito, ó, são fome. Exato. E vai, e vem, e vai. Eu acho que esse é o primeiro ponto aqui, que a gente quer falar, né? Que se verdade. você não faz exercício planejado, com regularidade, vai viver no eterno efeito sanfona. Esse projeto verão é fake. Fake news. Fake news. É. Já era. Então, veja, olha a importância do que a gente vai falar aqui agora, né? Mas antes, você se apresentou? Eu não. Não, também não. Não, né? Ah, não. Olha lá, pra quem não conhece a gente, hoje a gente tem aqui um Overnatas, overdupla, gostei, Eu né? também. Eu sou a Renata Vasmansdorf, vulgo Renatinha, muitos me É. conhecem por Renatinha, e temos aqui A ao meu lado... A Renatona, né? A Renata Mamos, então, vulgo Renatona aí para alguns acadêmicos, né, Rê? E esse bate-papo nosso vai ser então sobre riscos de sobrepeso e obesidade. Quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, né, dentro da educação física, a gente setoriza esse assunto dentro de aspectos de aptidão física. Então, a nossa aptidão física, ou seja, a nossa condição mínima para ser saudável, no sentido de conseguir realizar as atividades de vida diária, essa aptidão física, elas nos sugere que a gente tenha pelo menos bons níveis, ou níveis mínimos de aptidão cardiorrespiratória, ou seja, né? Conseguir captar o oxigênio, levar lá para a célula e poder fazer todas as atividades de vida diária. Resumindo, chegar correndo na aula que você está atrasado, sem ter um infarto, né? No meio do caminho, exatamente. Tipo, assim, chegar dentro da sala ali infartando, Boa, né? Mínimo, Perfeito. mínimo de resistência. Aproveitando, né? Eu preciso também de uma resistência de força, ou seja, para poder repetir esse gesto de correr para não chegar atrasado. Exato. Subir as escadarias lá do bloco D, ir lá bloco pro E, laboratório, de né? anatomia, de fisiologia. Perfeito. Resistência de força. E a gente precisa também de flexibilidade. Esses são os componentes aí mínimos para ter aptidão à saúde, para níveis de saúde. Para atleta, a gente deixa para outro podcast. Tá? Relacionando a eles, essas capacidades mínimas que a gente deve ter, a gente tem aqui do ladinho a composição corporal, tá? A composição corporal, ela trata então de quanto que eu tenho de músculo, osso e também de gordura corporal. Ter um mínimo de gordura corporal é importante. Sim. A gente não pode não ter gordura. Inclusive, né, a gente sabe que isso vai alterar a parte hormonal. Mulheres, principalmente. Mulheres. E a gente vê muita relação, inclusive, até de mulheres atletas que fazem restrição de dieta, ficam com o percentual lá embaixo de gordura. Pode ter problemas até relacionados à fertilidade quando mais velhas. Osteoporose precoce. Mas homem não tem essa preocupação, né? Poxa vida. Quero nascer homem na próxima. Não, eu já escrevi. Não, já esqueci. Porque ser mulher. Gosto mulher. Eu vou pensar. O meu tá anotado. Esse negócio de osteoporose, menopausa, precoce, não. Mas tá anotado. Acho que eu vou a pensar também. Não sei, pensar. vamos ver. Enfim, ter gordura é importante, mas a gente tem uma quantidade adequada de gordura corporal. Fora isso, a gente vai estar em sobrepeso.
E se a gente não cuidar, a gente chega na obesidade, né? Sobrepeso é quando eu ainda estou com peso aumentado, mas eu ainda não tenho tanta influência desse aumento de peso nos meus processos metabólicos, mas é um risco, a gente tem que ficar alerta. É um risco e a gente vê, Rê, que os últimos dados que a gente tem, inclusive do Brasil, gente, é alarmante. Mais de 50% da população brasileira está com excesso de peso, uma grande parcela tem obesidade e isso só está aumentando a ponto de que aí os próximos 10 anos a gente tem um plano de enfrentamento de doenças no Brasil e um dos principais ali para que a gente consiga enfrentar é o quê? Olha lá, excesso de peso corporal, né? E o pior é que a gente vê que isso não está aumentando só nos adultos. A gente vê esse aumento acontecendo já na infância. Não é à toa que, inclusive, as recomendações hoje, né, de todos os aspectos, né, por exemplo, de pressão arterial, de diabetes, né, a glicemia sanguínea, estão todos sendo colocados para baixo. Para a gente já cuidar com muito mais precocidade, né, das consequências que o sobrepeso e a obesidade acarretam para todo mundo. Mas nas crianças, a gente pensa o seguinte, as crianças têm um outro componente. Uma criança que já começa com sobrepeso ou obesidade, ela tem grandes chances de se tornar um adulto obeso. E isso, né, causa diversos problemas metabólicos, fisiológicos, inclusive ósseo, né, articulares pelo excesso de peso e também vai causando vários problemas sociais, emocionais, autoestima, ansiedade, depressão e tudo que vem junto, né, Rê? Nesse pacote. Porque, na verdade, se a gente pensa isso dentro de um contexto infantil, a gente já relaciona com a questão escolar. Fora bullying, né? Então, é por isso que estou chamando a atenção, porque o bullying normalmente é na escola, né? E todos nós aqui já passamos por alguma situação dessa, né? Mas quando envolve uma questão física, corporal, que envolve estética, aquilo que visualmente as pessoas se apresentam, isso parece que é mais agravante, né, Rê? Na questão emocional, né? Muito. Né? Isso causa traumas. Traumas para toda a vida. Para toda a vida. Imagina uma criança, né? Nessa fase que é muito importante a gente cuidar, então, dessa questão de controlar o peso corporal dessas crianças, né? E hoje, o contexto contemporâneo não favorece muito o controle de peso corporal. Não. Então, hoje, pelo contrário, hoje as crianças estão, então, em grande parte, sendo ofertados muito mais alimentos industrializados, alimentos, então, processados, ultraprocessados, prontos, que trazem uma bagagem enorme de gordura, açúcares, né, energia pura, energia sem nutriente, energia que ela vazia. Não tem um valor biológico, do alimento, que é o que deveria ser. Né? Então, hoje a gente trabalha muito, inclusive, com o exercício físico, essa parte alimentar, porque são duas coisas que estão intimamente ligadas. Né? A gente vê a relação de mesmo as pessoas que praticam algum exercício, alguma atividade física, mas que não cuidam da sua alimentação, elas muitas vezes não conseguem atingir as metas que ela tem, justamente por esse fator alimentar. Agora, pensa numa criança que não tem noção ainda de responsabilidade, não tem conhecimento suficiente para poder escolher seus próprios alimentos, então, obviamente que ela vai pelo aquilo que o paladar mais lhe agrada ou por aquilo que lhe oferece. Aí, a responsabilidade de quem está do lado, né? E sabe que eu vejo já, vi muito assim quando eu vou para fora, né, no meu ambiente familiar, e até não posso dizer que eu também não fiz isso alguma vez, né? Vou colocar aqui a minha culpa, né? Mas sabe o que acontece? Eu vejo muito as pessoas dizendo, filho, o que você quer comer? Dando total liberdade da criança escolher a batata frita, como se, né, desse a responsabilidade. Uma maçã e uma batata frita, né, Rê? Até eu vou querer, né? O que será que eu vou querer? Até eu vou querer essa tal da batata frita, porque os alimentos gordurosos, eles são mais palativos, eles são mais apetitosos, eles têm sabores diferentes. Exatamente. E o cérebro humano, ele tem instintivamente, né, o querer por aquilo que é mais calórico, por aquilo que é mais gorduroso, porque isso é uma questão de instinto de sobrevivência. Né? A gente quer armazenar energia, a gente quer armazenar. E, gente, o armazenamento de lipídio, de gordura no corpo é ilimitado. Ilimitado. E a gente começa já a ter, né, células de gordura sendo armazenadas na infância.
Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a responsabilidade que a gente joga nessas crianças para a escolha dos seus alimentos. Exatamente. Porque né? começa aqui, mostrando, né? Não é restringir, né? A ideia não é aqui falar nem especificamente sobre alimentação, mas de entender que já na infância, sim, a gente tem que cuidar da alimentação das nossas crianças. Sabe? Tenho 3 crianças, você sabe disso, né? Sim. Do meu As primeiro, queridas. do meu mais velho, da minha mais velha, pro meu terceiro, a diferença são de 9 anos, tá? Não, mentira, 6 anos. 6 anos. Contas erradas. Meu Muitos Deus do céu, filhos, final muitos muitos filhos, filhos, né? a cabeça já tá aí. malucada. Mas olha só, o que acontece? Na primeira, a recomendação era tomar suco de laranja-lima, quando eu tinha introdução alimentar. Uhum. Para o último, olha a diferença, já foi tomar água. Você vê? Tirar o açúcar, porque o açúcar que vem nesse suquinho de laranja-lima já era, que a gente precisa espremer o que, umas 3 laranjas-limas para formar um suquinho. Sim. Já era muito concentrado. Então vejam como hoje as diretrizes, né, já estão mudando para a criança. Então é um alerta para a gente começar já desde criança, cuidar da alimentação para facilitar a vida desse serzinho. Vai ser muito mais fácil para ele depois não ter que lidar com sobrepeso e obesidade. Muito mais fácil. E a gente não pode também, Ri, deixar de falar aqui sobre telas. Porque aqui a gente está falando da alimentação, né? E aí quando eu junto essa alimentação errada, essas escolhas erradas, e mais o tempo, que daí não vamos falar só de criança, né? Não. Porque uma vez que você entrou ali numa rede social, só vou dar uma olhadinha, a gente sabe que se a gente não se limitar, a gente se perde. 2 horas você não fez mais nada. Não. Você vai dar uma olhadinha quando viu 2 horas se passaram, né? E aí você pensa, junta essa questão alimentar, mais aquele tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa em casa, né? Uma atividade física, mexendo no corpo. Caminhando, e tá ali na frente de uma tela. Então, junto a tudo isso, a gente ainda tem a tecnologia, que obviamente a gente não vive sem, mas tudo tem limite. E é na infância que a gente tem que dar o limite. E quando a gente deixa a criança no celular, na tela, né, qualquer outro instrumento que a criança fica mais parada, ela perde a capacidade de estar sob tédio e que faz com que ela crie e que ela brinque. Então ela usa a imaginação e ela invente novas brincadeiras, e as brincadeiras às vezes são em atividade, né? E a gente limita o fato delas então gastarem energia natural que a criança precisa. A criança precisa estar em movimento, precisa gastar energia naturalmente para, né, saúde física e saúde mental dessa criança, né? E consequentemente mantém esse peso, né? E aí, repegando o gancho que você está falando, esse criar nesse tempo, a gente chama isso de ócio criativo. O ócio criativo. Né? Então, o que as crianças hoje estão deixando de ter, estão ganhando peso em função disso. Ou seja, aquele tempo que em anos anteriores, épocas anteriores, e eu posso falar da minha época, não sou tão velha, tá? Não sou. Mas enfim, na minha época, né? Na minha época a gente tinha esse ócio criativo, que no começo era entediante, frustrante, quando via a gente estava criando, né? Com o que tinha em casa, não precisava nem ter muito brinquedo, né, Rê? A gente criava, né? Com as coisinhas que a gente tinha ali. E isso a gente estava se movimentando, isso a gente estava gastando energia, e isso a gente estava se mantendo no peso. E é alarmante. Né? É alarmante o número de crianças obesas e com sobrepeso hoje em dia. Então, essas crianças com obesidade e sobrepeso, elas tendem a... É muito difícil mudar uma rotina quando você já incluiu ela nessa infância. Então, uma criança obesa, uma criança com sobrepeso, ela vai ter uma grande probabilidade, pelos hábitos que ela está adquirindo, de se tornar um adulto. E é o que a gente tem visto. Hoje a gente tem visto dados alarmantes no número, né, nas estatísticas de sobrepeso e obesidade também, não só nas crianças, mas nos jovens, nos adultos também. E o que o sobrepeso e a obesidade causam? Tá? Está atrelados a diversos outros problemas. A obesidade em si, além de ser uma inflamação crônica, caracterizada por uma doença, uma inflamação crônica do corpo, ela também vai influenciar em outras doenças metabólicas. E, ó, especialista que vai falar pra gente sobre isso. Né? E aí a gente entra nas doenças crônicas degenerativas, né? Uma coisa é a gente falar de doença infecciosa, né? Que se pega por vírus, bactéria. Mas aqui a gente tá falando de doença crônica degenerativa. Uma delas, e que tá lá no topo das doenças, a gente pode falar da diabetes,
né? A diabetes tipo 2, que é justamente causada por uma resistência que a gente vai criando ao longo de toda uma vida. Galera, eu tô falando que isso aí aparece depois dos 50, mas não quer dizer que ela realmente se originou ali nos 50 anos de idade. Ela se originou lá no que a Rê tá falando, lá na infância, né? Então a gente vai criando essa resistência ao longo dos anos, aí ela aparece, e ela aparece com diabetes tipo 2. Silenciosa, então, quietinha. Totalmente. E a maior parte, Rê, não só da diabetes, vamos falar também da hipertensão, silenciosa também. Então, o que acontece com essas doenças? Conforme a gente aumenta o peso, essas alterações fisiológicas, metabólicas vão acontecendo com o passar dos anos, né? E conforme eu aumento mais de peso, elas vão se alterando, aí chega num ponto que você já está doente e nem sabe. E fora, né, é que a obesidade também vai trazer os problemas de autoestima, que a gente falava num outro podcast lá também sobre a saúde mental. Aqui o enfoque é o quanto eu estar com o corpo que eu não desejo, né, me traz. Não é só que não deseja, é o cansaço para poder se movimentar, são os né, efeitos as dificuldades disso, né, articulares, os disso, malefícios né, que a obesidade vem trazendo, vão te tornando então uma pessoa com uma autoestima mais baixa. E isso vai te limitando, né, no dia a dia, né, motoramente. Então, exatamente, você deixa de ir para eventos sociais porque você imagina que você vai se cansar muito mais que outros, né? Não vai ter esse interesse de finalizar aquele desafio pessoal ali na hora, né? E vai virando uma bola de neve. Né? Porque conforme a pessoa vai aumentando de peso, ela vai deixando de fazer algumas coisas pela limitação que esse excesso de peso está trazendo e, consequentemente, vai gerando esse sempre pensar que vai ser mais difícil, ou eu não vou conseguir, e aí, né? E como que a gente pode utilizar um referencial para a gente saber se a gente tá com sobrepeso ou obesidade? Isso, olha, o tempo inteiro a gente escuta, né? Principalmente o pessoal, claro, que não é da área, a tal da balança, né, Rê? IMC, balança. Será que são bons indicadores? Será que subir numa balança, seja na sua casa, na farmácia ou qualquer outro lugar, esse é uma boa medida, Rê? É um bom referencial? E aí? Então, gente, quando a gente se coloca sobre uma balança, a gente tá medindo tudo que a gente tem no corpo. Se é uma pessoa sedentária, a gente entende que a balança, ela é uma referência. Mas saiba o seguinte, que o fato de você se alimentar, de ir ao banheiro, de tomar ou não tomar líquidos, isso influencia nesse teu peso corporal que tá lá na balança. Então, olhar para a balança tem que ter muito cuidado. Até pode ser uma referência. Se você souber usá-la de uma forma a não ficar neurótica. Porque daí vem aquela questão, né? E até mesmo quem frequenta a academia, né? Sobe lá na balança no primeiro dia, começou a academia, daqui a um mês, sobe de novo, fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Não tá servindo pra nada. Não tá servindo pra nada, eu não perdi peso, pelo contrário, até ganhei, né? Ou seja, a gente tem que saber usar, porque existem outras formas de controlar isso, né, Rê? Da balança, né? Então, a balança é uma estratégia que a gente tem que tomar cuidado. Não é que ela não possa ser usada, mas a gente tem que saber usar. Né? Recomendo que se você for usar a balança, você esteja sempre do lado de um professor de educação física, um professor da área da saúde, que vai te orientar a entender o que aqueles números estão te dizendo, tá? Mas a gente tem outros recursos. Já ouviu falar de fita antropométrica, Rê? Já, né? Adoro! A gente ama uma fitinha antropométrica. Eu sempre recomendo os alunos que tenham sim, tem que ter. No travesseiro, ali embaixo do travesseiro. Sabe aquele livro de cabeceira? Tipo, a fitinha antropométrica de cabeceira. E as mulheres que carregam a bolsa tira-colo, tá ali a make. A maquiagem, fitinha antropométrica. Então, uma fita antropométrica a gente pode utilizar em várias regiões do corpo, mas tem uma região do corpo que nos ajuda a compreender como está, né? Então, essa nossa relação de sobrepeso, principalmente, e obesidade, né? Principalmente nessa região central do corpo, aqui na região abdominal. Então, se a gente colocar a fitinha antropométrica, ou aquela fita de costura também dá. Pode ser usada, né? Aquelas de costura, sabe? Que a gente ganha naqueles kits de costura? Ou, né, arranha, vocês têm. Eu não tenho. Não, tô brincando. Ela é muito... Eu só tenho a fita antropométrica. Não, eu tenho as duas. Não, na falta de uma tem a outra. Tá bom, né? Você é poderosa. Você vai passar essa fitinha, tá, ao redor da tua cintura. Onde?
Então você fica na frente de um espelho, tá? E passa essa fita no lugar onde você é mais estreito, daqui na região do teu abdômen, lugar onde você é mais estreito. Se você não estiver conseguindo entender ali onde é mais estreito, uma outra dica é fazer o seguinte, sabe ali a linha da cicatriz umbilical? Passar a fitinha bem, né? Contorna lá de trás, vem aqui na frente, passa bem aqui na linha da cicatriz umbilical. E você dá uma olhada nesse número, tá? O número correto, o número adequado para mulheres é ter até 80 centímetros nessa região. Para homens, até 94 centímetros. Passando disso, alerta. Cuidado, tá? Cuidado. Claro, a gente tem outros aspectos que devem ser considerados, né? Como a altura dessa mulher, desse homem, né? Porque às vezes a pessoa é muito alta e às vezes é larga também. Sim. Né? Existe inclusive um outro indicador bem legal. A gente pode fazer um outro podcast. Por enquanto, vamos concentrar na cintura. Então, na cintura, ali na região do centro do corpo, é onde a gente vai ter, eventualmente, um excesso de gordura que nós chamamos como visceral. Aquela gordura que tá lá dentro, perto dos nossos órgãos, né? E essa gordura em excesso, essa sim, é uma gordura relacionada com todos esses aspectos, né, de alterações metabólicas que a Rê estava contando aqui pra gente. Exatamente. Né? Então, é um indicador legal. Sim, sim. E fácil, porque daí, né, se a pessoa tiver uma boa orientação, além da balança tradicional, ela usa essa outra referência e ela já tem uma noção dentro da sua própria casa de como que está esse peso corporal. Então, muito mais do que uma questão aqui que a gente está falando visual e estética do projeto do verão, a gente está falando aqui de uma relação do seu corpo com a sua saúde. E eu acho que vale a pena reforçar também. Como é que a gente controla? Então, a gente falou que a alimentação é importante e que hábitos de exercício são importantes. Hábitos físicos, né? Ou atividade física ou um exercício planejado. Mas a gente, né, já falou disso, mas vamos reforçar. Acho que é importante. Sim, sempre. 150 minutos semanais. Exatamente. Mais ou menos o quê? Meia horinha, 5 vezes por semana? 30 minutos 30 minutos, 5 vezes por semana. Que não precisa ser tudo juntinho, pode ser fracionadinho, 10 da manhã, 10 da tarde, 10 da noite. Parcelado, parceladinho. Cheque, gente, alguém usa cheque? Não. Cartão de crédito, Pix. Dá pra parcelar Pix, daqui a pouco vai dar pra parcelar Pix. Daqui a pouco eu não duvido nada. Não, nem eu. Coloca ali, né, planejamentos futuros, aí como é que é? Previsão, né? Fazer exercício 3 vezes, né? Parceladinho no Pix. Aqui a gente deixa. Aceita Pix parcelado. Que pode. Então, ó, 150 minutos, parceladinho, semanais, ou seja, 30 minutos diários de exercício leve a moderado. Mas se for mais intenso, Rê, daí você pode diminuir. Daí só 15 minutinhos, 5 vezes por semana já são suficientes para você se tornar um pouco mais ativo, né? Se tornar ativo pela, né, Organização Mundial da Saúde e ajudar a controlar o seu peso corporal, né? Evitar que você chegue na obesidade, evitar que você chegue no sobrepeso, quem sabe, na obesidade, né? É fácil, né? Mistura junto ali melhores hábitos de alimentação. Sim. E você vai ser muito mais efetivo para controlar, né, sobrepeso e obesidade. E se você não tem sobrepeso e obesidade, você pode ajudar quem tem. Exato. Pega essas dicas e, ó, cochicha isso tudo aí. no ouvidinho. Não, sempre, né? Eu falo que até em fila de mercado eu oriento as pessoas, e é isso aí. Às vezes, né, é mais importante você orientar alguém de fora do que dentro de casa. Já ouviu aquela expressão, santo de casa não faz milagre? Pois é. Mas acontece isso, né? Então, se não conseguir na tua casa, você vai espalhando, multiplicando, disseminando esse conteúdo para quem você puder, porque é muito importante. A gente está falando de saúde mundial. A gente está falando de um problema mundial. E a nossa missão, como educador, como profissional de educação física, é justamente ensinar e educar para a saúde, né? É isso aí, levar a saúde, né? Seja ela de forma física, seja ela de forma informativa. Exatamente. Certo? Cumprimos com a nossa meta de hoje, Rê? Foi, né? Se deixar aqui, a gente fica mais um tempão, né? Mas vamos ser controladinha hoje. Vamos marcar um próximo. Vamos marcar um próximo, deixar pro próximo. Né? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo, né? Foi ótimo. A gente se vê, quem sabe, no próximo. Será que vão convidar a gente? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver se depois dessa falamos aqui, demais. né? Acho que falamos. Vamos ver. Gente, um grande beijo pra vocês. Até o próximo. Um abraço, gente. Ficou melhor que o outro.